Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo do canal tratando de assuntos imobiliários. Eu sou Edelcir Soares, corretor de imóveis, avaliador de imóveis, credenciado pelo Cresci de Santa Catarina. Estou trabalhando para credenciamento também no Cresci do Paraná. Agora, neste vídeo, estaremos falando de precauções, de como se aumentar a segurança em se tratando de negócios imobiliários. Em vários vídeos que nós trabalhamos antes, nós falamos que são valores sempre expressivos, muitas vezes a economia de uma vida inteira, as pessoas colocam os seus sonhos para realizar a compra do seu imóvel e em algumas circunstâncias eles são frustrados, têm-se frustrados e com, às vezes, impossibilidades até de pensar, se organizar para reconstruir. Então, hoje nós estaremos falando quais são os golpes mais frequentes que nós detectamos no mercado imobiliário. Esses golpes dizem respeito a fraudes, tanto na questão da compra e da venda, como da parte de locação de imóveis. Ele abrange essas questões desses segmentos. Também eles são envolvidos com golpes, é um crime, então as pessoas que realizam isso são criminosos, que tentam, por meio de subterfúgios, enganar com esquemas os desincautos, sejam eles compradores ou vendedores, com o objetivo de ganhar dinheiro fácil. Então, os fraudadores, eles utilizam alguns gatilhos, se percebendo qual que é o interesse, seja do comprador, seja do vendedor, ou seja do interessado na locação, para que eles criem uma situação favorável à aplicação do golpe. Para falar desse assunto, nós dividimos os golpes em 8 grupos. Esses grupos eles tendem a contemplar a grande maioria dessas fraudes que nós observamos no mercado. Algumas delas vão com um escândalo até grandes, outras as pessoas não comunicam, né? Mas vamos falar então sobre essas 8 fraudes típicas, esses grupos de fraude. Então vamos lá. Primeiro grupo é falso proprietário. O segundo é o venda dupla. O terceiro é o golpe da imobiliária fraudulenta. O quarto é o golpe do financiamento fraudulento. O quinto é o golpe do anúncio falso. O sexto é o golpe do aluguel falso. O sétimo é o golpe da invasão e venda irregular do imóvel. E por último e oitavo, nós temos o golpe da procuração falsa. Então, nós detalharemos e procuraremos fazer um exemplo em cada caso desses. Vamos lá? Então, primeiro item, golpe do proprietário falso. O que acontece? Hoje, há uma facilidade muito grande para se produzir documentos com uma similaridade impressionante ao original. Então, as pessoas, através de um programa de inteligência artificial ou através até de mecanismos de cópias, recortes, em vários aplicativos que tem hoje disponíveis no mercado, elas conseguem gerar
documentos com as características próximas ou verossímeis, só que as informações ali contidas não têm esse conteúdo verdadeiro. Então, no caso deste primeiro elemento, a pessoa se faz passar como o proprietário. Ele cria esse documento, se apresenta como sendo o verdadeiro proprietário, só que essa documentação é falsa. E aí ele pode utilizar esse imóvel tanto para locação quanto para venda. Né? E não é só a apresentação de documentos existentes. Em alguns casos ele fala de documentos, né? Fala com uma certa conhecimento de que existem os documentos, e quem não tem uma tarimba nesse tipo de negociação acaba sendo levado pelo engodo que essa pessoa faz. Aqui eu sugiro a vocês verem, se puderem consultar, um caso que aconteceu em Balneário Camboriú, onde as pessoas compraram, o casal de jovens comprou um imóvel e quando pagaram, etc., reflete exatamente isso. A pessoa que apresentou e vendeu não era o proprietário legítimo e acabou esse casal não tendo acesso àquela propriedade e eles imaginando que era isso. Segundo golpe, ou golpe da venda dupla. Este golpe é aquele que o proprietário acaba vendendo o imóvel dele para duas ou mais pessoas. É até difícil da gente imaginar. Como é que o cara consegue fazer uma situação dessa? Eu vou vender para 2, para 3, né, 4 pessoas. Então, eu fico pensando, poxa, isso aí não vai acontecer nunca comigo. Isso só vai acontecer com a outra pessoa. Ela é mais desligada, ela não pensa nisso, ela não tem a mesma formação que a minha. Né? Eu não vou cair num golpe desse. Olha, tomara que você não caia. E eu vou falar para você não cair, você tem que ter as precauções necessárias, porque não é tão difícil. Há vários casos em onde eu vi, inclusive uma pessoa próxima, e essa pessoa comprou um apartamento em construção, esse apartamento foi pago à vista e essa pessoa não assumiu o apartamento quando ficou pronto, era um apartamento não em construção, quando o apartamento ficou pronto, ele tinha sido vendido para 5 pessoas. E essas pessoas, teve uma delas que entrou e os outros 4 não receberam esse apartamento. Foram depois tentar obter na justiça, até hoje eles não conseguem atribuir patrimônio do construtor, ou seja, há 22 anos ele está correndo atrás do ressarcimento dele de um valor expressivo, tá? Mas dificilmente ele terá o retorno. Né? Então é muito, muito chato, muito triste ter isso. Então cuidado também. Como é que eu resolvo isso? Tá? Nós estaremos falando mais à frente algumas precauções. Tá? Mas uma delas é você fazer o trabalho dentro com pessoas que conhecem, com especialistas de negócios imobiliários. Ok? Aqui nós vamos falar do terceiro ponto, que seriam a imobiliária inexistente ou uma imobiliária com má reputação. A tendência de se realizar negócios mal feitos ou que prejudiquem uma parte ou outra, quando feito através de uma imobiliária com má reputação, é grande. Se for uma imobiliária inexistente, piorou. Como é que eu sei isso? Hoje é muito simples, né? É relativamente fácil obter informações, né? Através dos meios de busca que nós temos virtuais, você saber se uma empresa ela tem
referências dignas para você fazer negócios com ela. Se eu vou no restaurante, eu verifico se aquele restaurante ele tem comentários adequados. Se eu vou fazer compra num site, eu busco referências daquele site para que eu tenha uma maior segurança. E isso, no caso de uma imobiliária inexistente, eu conseguiria identificar, opa, esse endereço não existe, ou o endereço existe, mas eu fui lá, não tinha essa imobiliária constituída lá. Como é que eu posso ir? Eu posso ir através do Google Maps, por exemplo, não preciso ir fisicamente. Ou uma imobiliária com má reputação, se eu olhar pelos canais, por exemplo, o site Reclame Aqui, existe de várias reclamos que as pessoas fazem quando não são bem atendidas, e existem outros também mecanismos de busca para referências. Então, é importante antes de se fazer o negócio, caso você não tenha uma referência sólida, buscar conquistar esta referência, tá? O quarto golpe é o financiamento fraudulento. Este é um golpe onde empresas financeiras, sejam elas, vamos colocar assim, picaretas ou de fachada, se apresentam com uma solução milagrosa para se conseguir o financiamento. Eles colocam, mas para atrair cliente, taxas muito atrativas ou prestações atrativas. Via de regra, eles chamam a pessoa para ir numa determinada sede ou escritório, onde vai encontrar um grupo de pessoas lá atendendo, normalmente um grupo de pessoas bem vestidos, né, com um local muito chamativo da cidade, e eles chegam lá com todo uma abordagem que a pessoa fala, puxa vida, isso daqui é muito bom. E a pessoa acaba sendo levada a acreditar que aquilo é uma coisa interessante, é uma coisa válida, é uma coisa existente, e acaba, por exemplo, dando dinheiro antecipado, né? E aí o que acontece? Essa empresa ela simplesmente desaparece de noite para o dia e reabre numa outra cidade. Então são casos e casos que a gente ouve falar, né, de empresas que intermediam, que fazem esse trabalho de intermediação de financiamento, que acabam mudando de lugar para lugar. Sempre quando alguém pedir um dinheiro, vocês comecem a desconfiar, comecem a perceber ali, façam uma busca. Esse é sempre um elemento, sabe, que a gente tem que tirar essa pulga atrás da orelha. Pediu dinheiro, opa, desconfio, vou fazer um levantamento sobre essa empresa. O quinto aspecto, ou o quinto tipo de fraude, é o anúncio falso. Esse anúncio falso, via de regra, são anúncios que as pessoas têm feito no meio digital. Então, eles fazem uso de uma imagem, né, disponibilizada por uma imobiliária tradicional, por um corretor tradicional, forjam aquelas fotos e apresentam no mercado aquele imóvel com um preço muito aquém do preço de mercado. Eu fui vítima de uma situação dessa, quando uma determinada pessoa me ligou querendo saber de um imóvel que
cujo anúncio constava o meu número de telefone, e essa pessoa então me ligou, e eu estranhei, porque esse imóvel já havia sido tirado da pauta, ele não havia sido vendido, mas ele já havia sido tirado da pauta há 3 anos. E a pessoa falou que viu o anúncio, né, que esse anúncio estava um valor que era 60% do valor que eu estava anunciando anteriormente. Não, era metade do valor, na verdade. Metade do valor que eu estava anunciando. E eu falei para ela, olha, primeiro, eu acho estranho porque os anúncios que eu utilizo, eu faço a marca d'água nele. A marca d'água é a logomarca da minha empresa que eu coloco em todas as fotos. E havia, né, uma tentativa de ocultar esta logomarca. Até eu falei para a pessoa, isso já me causa espanto porque é estranho alguém tentar ocultar a marca, né? E essa pessoa falava de um outro estado, essa pessoa que me ligou era de um outro estado. Então eu falei para ela, então procure saber direito, porque esse valor, né, ele estava completamente fora do preço de mercado da região. Eu falei, olha, se isso for verdade, eu sugiro, né, o senhor fazer uma negociação deles lá, mas por outro lado, tome todas as precauções. Pouco tempo depois, talvez horas, eu não me recordo aqui com precisão, a pessoa me ligou e descobriu que era um golpe. E o que estavam fazendo, queria que ele desse o valor como sinal e que realmente não existia esse imóvel para venda. Ok? Vamos então para o 6º item, o 6º tipo de golpe, né? O golpe do aluguel falso. Esse é um golpe que os fraudadores, eles são mais ousados, né? Porque para que isso ocorra, eles precisam ter acesso ao imóvel. Então eles ficam atentos a imóveis que estão vagos, inclusive apartamentos que estão vagos, eles de alguma forma se locupletam com porteiros e tudo mais, e eles acabam acessando o imóvel. Tendo a posse do imóvel, eles anunciam, né, oferecem aquele imóvel com locação com preço normalmente abaixo do mercado. Então, se o mercado, aquele imóvel é 2.000, eles oferecem por 1.200, né, colocam condições muito acessíveis para a pessoa alugar, né, mas em geral eles colocam mais baixo. Eles pedem o seguinte, olha, só que você não precisa fazer como garantia, você paga um mês de aluguel adiantado e paga mais 3 meses de aluguel aqui para deixar como calção. Aí a pessoa coloca lá 4.800, né, na mão dessas pessoas, e quando vai ver, esse imóvel não era desse proprietário. Então a pessoa acaba estando morando num local que ele não tem um contrato válido, o que é extremamente chato, extremamente ruim para as pessoas. E quando você trabalha, né, no nosso segmento e você vê isso atingindo famílias com crianças ou com idosos, aí chega a dar dor no coração de ver isso. É difícil isso. Então, a precaução é saber, nesse caso, a propriedade real de quem que é, ou fazer um imóvel com uma imobiliária que seja uma imobiliária renomada, ou que você tenha uma referência muito boa. Ok? O 7º tipo de fraude é o golpe da venda irregular. Nesse caso, ocorre a invasão, tal qual que nós falamos no 6º item, ocorre a invasão, só que essas pessoas, elas preparam documentação falsa, não é?
para fazer a venda. Então, não há conhecimento da parte do proprietário de que está acontecendo aquele negócio. Só que eles forjam e colocam isso para venda. Novamente, eles se valem do fator preço. Normalmente eles colocam com um preço muito baixo, buscando atrair pessoas que por este preço acabam ficando incautos em relação aos cuidados, tomando as precauções devidas para a realização do negócio. Também é muito chato, muito difícil de assistir você com um caso onde a pessoa comprou o imóvel e ela descobre que aquele imóvel não é dele e ela está lá dentro e vai estar tendo um mandato de despejo. Oitavo tipo de golpe é o golpe da procuração falsa. Procuração, eu vou dar um preâmbulo aqui para quem, imagino que todos conheçam, mas não custa detalhar isso, que é um documento que permite que determinada pessoa ou pessoas representem um terceiro, ou seja, eu posso constituir uma pessoa como meu procurador para uma determinada finalidade, mais abrangente ou menos abrangente. E essa pessoa atuará com os poderes para tal. Agora, há uma questão aí, porque uma procuração falsa, ela não tem qualquer tipo de valia. Então, uma procuração feita no cartório, onde as pessoas estarão presentes, estão presentes frente a um cartorário, essa procuração ela tem validade. Agora, uma procuração criada num programa, num aplicativo, aí não tem validade jurídica. Só que essa procuração ela não é destituída de qualquer elemento de veracidade. Então as pessoas procuram colocar os elementos de veracidade, então procuram saber quem que é o proprietário de um determinado imóvel, quais são os dados dele, e isso é fácil de conseguir, porque isso, se a pessoa for procurar no cartório de registro de imóveis, é só pedir que eles vão fornecer. São dados perfeitamente acessíveis por qualquer um, porquanto o sistema do cartório é público. E aí, essa pessoa faz uma procuração em nome dele. Essa procuração não passou por um cartório, não teve assentamento, não teve a concordância do proprietário. Mas a pessoa apresenta este documento para o interessado numa negociação, e aí ele busca, através disso, validar a operação que ele está fazendo, seja de venda ou seja de locação. Nos casos anteriores, dois casos anteriores que eu falei, da invasão, a pessoa se passa como sendo proprietário. Nesse caso, a diferença é que ele apresenta uma procuração. Então, há uma certa sofisticação a mais aí, porque ele foi atrás do proprietário. Ele sabe quem que é o proprietário e fez uso desse elemento, dessa informação, para que, se eu chegar no cartório e falar, poxa vida, esse imóvel é do fulano, e esse fulano está me vendendo, tá? Só que quem está representando ele é um outro. Então, ele criou um sólido, colocando entre aspas ali, esse sólido álibi para efetuar esse golpe. Então, há necessidade de se aperceber certos elementos na negociação para que identifique que essa procuração, então, não tem valia. Se ela não tem valia, eu não consigo, então, ter efeitos jurídicos legais. Só que se a pessoa cair nessa, comprar um imóvel, alguém que assinou por essa procuração falsa,
ou assinou para locação de um imóvel dentro dessas características, essa pessoa não terá o direito dela reconhecido. Para a conclusão desse assunto, que se você ficou com o cabelo arrepiado, né, nós temos, né, programado gravar um próximo vídeo, que seria a parte 2, né, que faz complementação desse material. Né. Há soluções, há caminhos, há indicações, né, de como se proteger desses golpes, de tal forma a você, seguindo essas precauções que nós traremos, minimizar o risco. O risco, a gente pode quase zerar ele. Se falar, né, que de 100% de eliminação de risco, talvez seja imprudente, mas reduzir ao menor número possível, tá, nós conseguimos. Tá? E esse é o objetivo com esse trabalho. Tá bom? Se você gostou desse material, pratique os 3 Cs. Curta, compartilhe, comente. Nós estamos aqui para atender essas pessoas que pedem temas diversos. Estamos também prontos para resolver e dirimir as dúvidas de vocês. Tá bom?